Hoje eu resolvi fazer do Vira História um Vira Vídeo sobre uma história que vocês estão falando muito, que a gente está falando muito, que o Brasil está falando muito, que foi o pronunciamento do presidente ontem. Foi um discurso, foi uma história construída ou improvisada? O que você acha? Ele teve ali no mínimo 5 horas para preparar uma fala, ensaiou personagens que ficariam atrás, ensaiou posicionamento de câmera, eu acho, não sei se ensaiou. Às vezes a gente tem a sensação de ter sido tudo muito improvisado, mas eu não quero entrar nesse aspecto aqui para não trazer nenhum discurso político ou partidário, porque não é o objetivo desse vídeo. O objetivo aqui é a gente pensar sobre construção de narrativa. Quando a gente vai construir qualquer narrativa, a gente tem que entender qual é o objetivo do que vai ser falado. E quando eu trago isso para o paralelo para o universo das marcas, é muito comum, quando a gente está construindo uma narrativa para uma marca, que na hora da tomada de briefing, na hora da tomada de pontos importantes a serem falados, apareçam assuntos como taxímetro, filho pegador, taxa de condomínio, cartão de crédito, limite de 24 mil, Constituição, aparecer muitos assuntos. E aí a gente não sabe qual é o assunto principal. Em qualquer discurso, a gente tem que saber qual é o pitch daquele discurso. Quando eu falo pitch, eu estou trazendo aqui o universo das startups, que é quando a gente pensa, eu acho isso um conhecimento muito bacana que eu trago para tudo que eu vou criar, que é como eu posso resumir aquele briefing, aquela demanda do cliente ou do atendimento na criação, como é que eu posso resumir aquele briefing em uma linha. Quando eu estou no processo de criação, eu gosto de, após ler o briefing, deixar o texto em uma linha. Eu falo assim, tá, entendi. Como é que eu posso resumir aqui em uma linha ou em uma frase? Por quê? Porque ali eu vou eliminar tudo que for acessório e vou ficar só com o principal. Qual era o principal ontem daquele discurso? Ele poderia ter sido feito em menos de 1 minuto. Poderia ter sido citado apenas o artigo da Constituição, porque a gente ficou até na dúvida se há de fato um artigo da Constituição, pois não foi citado o capítulo, o parágrafo, o número. Foi falado que é cabível ao presidente tomar tal decisão. Só que foi falado tanta coisa que o discurso, a essência, o cerne ficou perdido. O mesmo acontece com as marcas. Às vezes a gente fala tanta coisa em uma peça publicitária, a gente fala tanta coisa em um vídeo publicitário e a gente esquece de falar o cerne, o principal. Como identificar esse cerne? Como identificar o principal de uma marca? A primeira coisa, a gente precisa entender assim, qual é a verdade da marca. Trazendo para o discurso, qual é a verdade desse discurso? O que é o objetivo desse discurso? O que eu devo trazer aqui? E quando eu falo a verdade do discurso, eu não estou dizendo que as outras coisas são mentira. Eu estou dizendo que não são essenciais para aquele momento. Para a marca, a gente também tem que entender o momento de marca, o contexto de marca, o veículo, o timing. Então, é muito importante que na construção do storytelling, da história da sua empresa, da história da sua marca ou do discurso daquele momento, a gente consiga entender qual é o ponto principal. Agora, em época de Covid, será que uma marca tem que fazer um discurso de venda? Então, se a marca não vai fazer discurso de venda, ela vai fazer um discurso de parceria ou de presença ou de apoio à população nesse momento, ela vai falar o mais do mesmo ou ela vai trazer um discurso que não tem nada a ver com ela? Ela vai falar de condomínio, de filho pegador. O que é importante? O que é importante para uma marca dizer nesse momento? Então, a dica que eu dou aqui hoje nesse Vira História Vídeo é sobre a gente pensar, de fato, na essência do discurso que a gente está falando, considerando todo o contexto, esquecer a paixão no sentido da empolgação, da primeira pessoa e entender assim, tá, eu gosto muito do meu produto, eu gosto muito da minha marca, na verdade eu acho que tudo é importante, eu escuto isso muito dos clientes, quando eu pergunto para eles assim, quem é o seu público-alvo? Todo mundo. O que é legal no seu produto? Tudo. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande, por isso eu falo muito pro meu time de gestores de contas, que a gente limpar um briefing é uma dádiva, é uma sabedoria. Porque normalmente a gente vai receber discursos tumultuados, com várias informações. E aí não cabe a gente, naquele momento ali, decidir o que é verdade, no sentido de o que de fato está no manual de marca daquele produto, mas no sentido de entender principalmente qual é a verdade daquele produto. Entender os dois conceitos de verdade aí. Quando eu digo a verdade da marca, é aquilo que só ela pode carregar.
Então, para você construir um storytelling, para você construir aí a narrativa e o discurso da sua marca, pense nisso. Se eu entrasse em um elevador e eu tivesse um tempo de subida, o que eu diria? Aí você vai perceber que você vai dizer só a essência. Se você tiver só um áudio de 30 segundos para mandar para sua agência, dizendo para ela criar uma campanha, o que você diria? Encontrar esse cerne vai fazer toda a diferença na compreensão do seu discurso, na compreensão da mensagem, claro, que você está passando e na obtenção do resultado que você espera.